Muito boa noite a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG, no período noturno, e o tema é um tema um pouco diferente. A mágica do amor, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Esse é o tema de hoje do nosso Quinta com o DG. Quinta com o DG, que é a programação semanal do blog do DG, toda quinta-feira, normalmente às 7h38 da manhã. Porém, hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a nossa programação semanal às 7h38 da noite. E, intencionalmente, aí estamos fazendo na parte da noite, para que talvez mais pessoas possam acompanhar. E também porque nós vamos falar de um tema, que é um tema um pouquinho de fora do mundo do direito, né? Bom dia para o Carlos Henrique, nosso querido amigo escrevente que está aqui, e tantas outras pessoas. Então, como eu dizia, falaremos sobre alguns temas um pouco distintos aí do que a gente está acostumado a falar. O nosso convidado, Rodrigo Brits, já está aqui, eu já vou convidá-lo para entrar aqui conosco. Antes de trazer o Brits aqui para o nosso encontro, bom dia para Lilian também, querida, que está aqui. E antes de começar o nosso encontro de hoje, deixando sempre apenas 2 recados bem rápidos para vocês. O primeiro é que a nossa programação é uma programação semanal, né? Como eu disse há pouco, normalmente fazemos às 7h38 da manhã, mas hoje optamos por fazer o encontro no período noturno. Então, marquem na agenda aí para que toda quinta-feira vocês possam estar conosco. E também um recado importante é que vocês estando ao vivo aqui conosco, têm a oportunidade de fazer perguntas, de fazer comentários, e se você quiser convidar outras pessoas que possam ter interesse em saber mais sobre esse assunto, é só clicar no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários, tá? E podem mandar perguntas que para o Brits, para que ele entre aqui conosco nesse Quinta com o DG super especial. Eu estou felicíssimo de poder receber o Brits nessa noite de quinta-feira, que está aí, o meu amigo Rodrigo Brits. Seja bem-vindo, Que alegria ter você aqui, coisa boa. Boa, fazer a conferência básica, que você me vê bem, escuta bem, tá tudo certo desse lado aí? Sim, estou te vendo bem, escutando bem também. Bom. Muito bom, que bom ter você aqui, Brits, nesse encontro virtual do nosso Quinta com o DG, para falar sobre um tema um pouco diferente do que estamos acostumados a falar aqui, mas eu tenho certeza que vai ser um encontro muito legal e é um tema que vai agregar bastante aí para o pessoal. Seja bem-vindo. Boa. Obrigado. Eu estava te ouvindo, né, assim, na entrada, introduzindo o assunto, e a primeira sensação que eu tive quando você me convidou foi essa, né? Falar, o Arthur é um cara diferenciado mesmo, né? Falar do amor, trazer um assunto desse dentro do fórum que vocês costumam conversar, é alguém que está preocupado em olhar para outras coisas, né? Porque eu concordo com você, talvez o assunto, o amor, possa ser um pouco diferente, mas ele é um assunto que permeia todos os outros. Esse é o meu ponto de vista. E aí, para quem está entrando com a gente hoje aqui, agora à noite, mandar pergunta e a gente vai se divertindo aqui nesse bate-papo. E a ideia é falar do amor dessa abordagem produtiva, sabe? O que é o amor de maneira produtiva no dia a dia para o ser humano. E tô contigo hoje aqui. Vai lá, é uma honra. Arthur, faz quanto tempo que a gente não bate um papo? Faz muitos anos, né? Faz muitos anos. Aliás, eu acho que haverá um momento aqui em que a gente vai poder contar um pouquinho dessa história. Eu acho que vai ser legal. E você sabe até que eu vira e mexe, Brits, eu trago aqui para o nosso público algumas conversas que são tratadas como alternativas para cá, né? Mas eu sempre falo que até uma vez eu recebi me falaram uma brincadeira, né? Pô, falar em amor dentro do direito é impossível, né? Como é que você vai falar de coisas que são tão opostas, né? Normalmente dentro do direito a gente trata de outros pontos de vista, de briga, de discussão, mas é até interessante que o direito que a gente usa nos cartórios, que a gente fala aqui de forma, enfim, é mais habitual, é um direito que ele vai num caminho bem oposto ao direito que a gente está acostumado a ver, né? Que é aquele direito da pessoa brigando lá no fórum, discutindo. Então, acho que é até legal
porque as pessoas que vêm normalmente, né, que vêm trabalhar nos cartórios, que vêm trabalhar no extrajudicial, são pessoas que buscam um ambiente de consenso, né? Porque a gente não pratica praticamente nada dentro do cartório se eu não tiver um ambiente de consenso. Então, esse é um ponto até bem interessante. Aqui, normalmente, quando eu pensei nesse convite para hoje, basicamente a gente lida com 3 públicos aqui no nosso perfil de uma forma bem definida, né? A galera que presta concurso, a turma que presta concurso para cartório, o advogado que trabalha, né, aqui dentro do contexto dos cartórios, e tem muita gente aqui que trabalha em cartórios, né, que é o titular do cartório, são as equipes de colaboradores. Até se o pessoal que estiver assistindo aqui quiser comentar, né, em qual público se encaixa, se não é em nenhum desses, né? Mas normalmente a gente fala para esse público. E é um público que normalmente, que assim, o trabalho dessas pessoas, né, cada um à sua maneira, tem um trabalho que ele traz um peso ao longo de um ano todo. E essa época do final de ano, a gente tem lido tanta coisa, né, de como as pessoas andam cansadas, como as pessoas andam desgastadas, a pessoa chega perto aí desse tempo. Tem gente que parece que fala, nossa, eu não vejo a hora de acabar o ano, porque eu não aguento mais. Até eu li esses dias, a gente está falando de encontro, né? O Brits e eu estudamos juntos na época do colegial, e a Karen, que estudou conosco até, e que é psicóloga, ela postou esses dias alguma coisa nesse sentido de como é importante a gente não permitir que chegue, né, nessas situações limite que muitas pessoas chegam no final do ano. E sabedor do teu trabalho, eu falei, pô, o Brits, e até acho que se você achar oportuno em algum momento contar um pouquinho da tua caminhada, né, que você tinha um trabalho um tanto quanto diferente, e hoje você vem se envolvendo cada vez mais, né, dentro de assuntos que tem esse olhar para o amor, esse olhar para a cooperação. Eu falei, cara, às vezes é legal, né, em um momento tão importante, estamos há 4 dias aí do Natal, há praticamente 10 dias de um novo ano, de trazermos um olhar, né, um olhar amoroso, um olhar carinhoso para pessoas que queiram não só passar bem esses próximos dias, mas passar bem, na verdade, as suas vidas, que acho que é o que todo mundo busca. Então, acho que é uma linha para a gente tentar caminhar daqui. E acho que você contando para a gente até um pouco da tua caminhada vai trazer muita inspiração para pessoas que nos ouvem agora e depois. Vou. E vou contar, e vou contar rápido, porque é um assunto tão bom e eu não quero tomar mais. Mas, assim, a parte da história, Arthur, que eu acho muito oportuna trazer, é porque essa noção do amor é uma noção que eu vim construindo de um olhar para dentro do ser humano, para dentro do indivíduo, né? Porque eu fui, bom, a gente estudou, né, junto, colégio super tradicional, depois eu fui fazer uma faculdade também bem tradicional de administração e entrei numa carreira executiva, banco, depois carreira executiva. E várias áreas, eu passei por diversas áreas dentro das organizações. E o pilar que sempre me acompanhou foi o olhar para grupo. Então, algo que eu era bom e era reconhecidamente bom em fazer era entrar numa área onde a área ou ela precisava criar alguns processos novos, ou uma área nova, ou uma área que não estava funcionando muito bem, e organizar. Então tinha até um diretor numa época, isso já faz muitos anos, ele me falou uma coisa que me marcou. Ele falou, Brits, olha só, você não é o cara para pedalar uma bicicleta durante 3 anos. Você é o cara para montar a melhor bicicleta possível, botar essa bicicleta para rodar e depois achar um especialista naquela bicicleta, naquela trilha e passar a bicicleta para frente. E quando eu ouvi isso a primeira vez, Arthur, eu falei, nossa, mas será, né? Foi o ego, me pegou, né? E moleque, assim, no começo. Mas depois, olhando para trás, eu falei, é justamente isso que eu gosto de fazer. É olhar quem são as pessoas. E eu vou falar certas entre aspas aqui, porque depois a gente vai falar essa pessoa certa por essa ótica do amor. Mas qual é a organização certa para aquele momento? Bom, passei a minha carreira executiva, fui para trabalhar, a última empresa que eu trabalhei como executivo foi para a Nike, e eu corri 2 maratonas enquanto eu estava na Nike, na verdade uma, né? Nessa primeira maratona, eu voltei dessa maratona, foi uma maratona fora do país, e depois eu fui
saí da empresa, fui desligado da empresa. E foi um trauma enorme ter sido demitido de uma empresa que eu amava trabalhar, né? Um ano depois, eu corri a mesma maratona com um objetivo muito claro, que era, eu quero correr a maratona abaixo de 4 horas. Esse era o meu objetivo. Minha filha, minha quarta filha, eu tenho 4 filhos, né? Minha quarta filha tinha acabado de nascer depois da primeira maratona. E esse ano de se preparar para a maratona foi um ano onde eu mergulhei dentro de mim. Eu estava um pouco perdido na vida. É clichê, mas é real. Aconteceu comigo. Porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Carreira de executivo, o que eu vou fazer agora? Putz, eu não quero mais entrar, 4 filhos. E eu me sentia já um pouco... Eu queria fazer algo com um ser humano e eu não encontrava esse espaço dentro de mim. Eu me achava um mentiroso. Enfim, o pessoal vai ouvir isso e vai falar, nossa, mais uma dessa história. Pois é, aconteceu comigo. E aí eu me preparei para essa maratona de uma maneira bastante egóica e egoísta até. 4 filhos em casa, minha esposa é uma guerreira, ela é uma educadora infantil, aliás, estudou com a gente na Bandeirantes, né? Com a gente, eu ia falar isso Ou agora. Seja, eu sou casado com a minha melhor amiga da época do colegial, então assim, e ela ficou. E quando eu embarquei para essa segunda maratona, ela foi comigo só porque eu já tinha pagado com antecedência tudo para 2 pessoas. Foi o pior momento do nosso casamento, disparado. Naquele momento, eu achei que a gente fosse voltar daquela viagem, inclusive com a coisa organizada para a gente se separar, porque eu me distanciei do mundo. E naquela maratona, Arthur, eu tive a minha epifania espiritual, é assim que eu chamo, não sei o quanto que a gente vai falar disso hoje aqui, mas também isso é irrelevante, se a pessoa acredita ou não acredita, né? Porque uma história, uma conversa que eu gosto muito é falar sobre Deus. E uma vez eu atendo no 1 a 1, hoje em dia, né? Eu atendo em 1 a 1, e uma vez um cliente meu perguntou, mas eu não acredito em Deus. E a minha pergunta para ele foi, mas você acredita em você? Ele falou, não, em mim eu acredito. Eu falei, então tá tudo bem, é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. E eu tive essa epifania correndo a maratona, porque eu me via no melhor momento da minha vida, tendo conseguido o que eu queria, eu me senti o melhor homem do mundo, e ao mesmo tempo sozinho. Falei, cara, você está no ápice da sua conquista, a sua melhor amiga, que é mãe dos seus filhos, está aqui, você nem fala com ela, você está sozinho. Então, esse estar sozinho, estar muito bem, ter alcançado um objetivo que era muito grande para mim, e estar sozinho me abriu, me rompeu no meio. E desde então, essa maratona foi em 2015, então são 9 anos que eu decidi que eu ia trabalhar com isso. O que é esse chamado interno? O que é esse amor pelo outro? O que é conseguir o que eu quero para mim a serviço do outro? Conseguir o que eu quero para mim, mas estar junto do outro. Então, são 9 anos que eu trabalho como... já estudo. Aí eu fui fazer pós-graduação em psicologia, fiz 2 pós em psicologia, fui tirar vários... Nossa, eu fiz um monte de coisa, eu adoro estudar, né? Então eu fui estudar fora, estudar aqui dentro, um monte de certificação. Então eu trabalhei como consultor de desenvolvimento organizacional. A gente até teve uma conversa uns anos atrás, lembra? Foi, olhando para o cartório. Sim. Aí eu montei a Lavoremil, que é a conversa que a gente teve olhando para os cartórios. A Lavoremil é a mistura de 2 palavras em italiano, lavoro, trabalho, e amore. Então a ideia da Lavoremil é você trabalhando com amor, e a gente vai falar do que é esse amor, imagino eu, hoje do trabalho. Sim. Então, assim, são 9 anos olhando para isso, olhando para esse potencial humano, olhando para essa conversa, olhando para essa semente que eu chamo de semente divina, e divina porque eu acredito no poder da criação individual, eu acredito muito no potencial humano, né? Na nossa força de realizar coisas significativas. E o meu mantra pessoal, se vocês me permitirem dividir com vocês, aí eu abro para a conversa, e eu vou abrir a nossa conversa de hoje com esse mantra pessoal, que é da minha empresa, que chama Mambuca. Mambuca significa, ela significa desabrochar, desaflorar, desdobrar, abrir. Então, é esse revelar, e esse mantra pessoal é tudo o que eu faço, eu entrego para Deus, que volta para mim e para todos. Tudo o que eu faço, eu entrego para Deus, que volta para mim e para todos. E Deus no sentido de amor. Então, Deus é amor, amor é Deus, e isso é uma manifestação no trabalho, na vida pessoal, dá dinheiro, é muito próspera, é um fluxo. E a Silvia, que eu não conheço, falou aqui enquanto você estava conversando, que ela falou, a gente no cartório tem que trabalhar com muita empatia. E a empatia é ferramenta do amor. E o amor como um tecido social, onde a gente navega. O amor não é uma coisa, né? Desse olhar que eu
queria conversar com você hoje, assim, dessa perspectiva, né? Não é só um sentimento. Então, é assim, a imagem que eu trago é a água não é um sentimento, mas quando você entra no rio, você se sente abraçado pela água, né? Sim. Então, o amor como um sentimento, mas como um tecido, onde as relações acontecem. Onde alguém que entra no seu cartório e está atrás de alguma coisa para ela, e você do lado de cá do balcão, tem que fazer um exercício de entender a perspectiva do outro. Então, é a perspectiva do outro e a empatia, que é o sentir do outro. Porque só a empatia não dá conta. É a empatia com uma abertura para a perspectiva do outro, que é mental, né? Então, a perspectiva é mental e a empatia é do coração. Sim. E assim eu abro. Estamos assim na prego agora. E você sabe que essa questão do cartório é uma coisa, a gente levar esse tipo de pensamento e de sentimento para o ambiente é algo que eu tenho buscado há muito tempo. Eu sempre tive essa ideia de... É engraçado, hoje as pessoas falam muito em... É interessante, né? O tratamento humanizado, em ser humanizado, quando na verdade somos todos seres humanos, né? Então parece que é como se você tivesse que tratar uma pessoa como ela é, e que isso é uma coisa, em tese, elogiável, né? Porque, cara, na verdade, todo mundo deveria naturalmente, né, ter esse tratamento, esse olhar carinhoso, esse olhar amoroso, esse olhar com respeito para quem vem até um ambiente de trabalho, para quem lida. E no ambiente do cartório, particularmente, eu acho que é um lugar que a gente tem que ter um cuidado muito especial com tudo isso. E um cuidado especial com um duplo olhar. O primeiro são as pessoas que vêm até a gente, porque o cartório é um lugar que majoritariamente as pessoas visitam sem ter vontade e para resolver problemas que muitas vezes não são os mais agradáveis, né? Então, você tem vários fatores ali que você recebe que não são. O cartório, até se você for ver, quando você conversa com pessoas que não são do direito, o cara fala, pô, cartório é um lugar que já gera uma certa... Frio, né? É uma coisa que bate em mim. É um lugar meio frio, é o lugar do carimbo, é o lugar da cobrança, é o lugar... Então, eu já percebi isso há muito tempo, eu tive essa percepção, e desde que eu estava lá em Campos do Jordão, no cartório de Campos, isso há 12 anos atrás, eu já procurava levar para o nosso contato com o público um pouquinho disso, né? Na forma com a qual a gente se comunica, na própria construção do ambiente, sabe? De você ter um ambiente um pouco mais simpático dentro das possibilidades de cada lugar. E com o tempo, eu comecei a perceber que isso era positivo, mas que não bastava somente você ter esse olhar para o que a gente chama de público externo. Principalmente nos últimos anos, no pós-pandemia, né, no durante a pandemia, eu notei uma necessidade de um cuidado muito grande, ainda maior, com as pessoas que estão dentro do cartório conosco. Por quê? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas, de uma maneira geral, são muito imediatistas para absolutamente tudo, né? Eu tenho que ter aquele prazer rápido da rede social, aquele prazer rápido do joguinho que eu tô brincando ali, que me dá ponto dali, ponto daqui. Eu ouço alguém falando numa rede social que se eu fizer o curso dessa pessoa, eu vou ficar milionário da noite para o dia e que eu vou ganhar dinheiro fácil, que as coisas serão fáceis. Então, as pessoas, majoritariamente, estão um tanto quanto encantadas com essa situação. E quando a gente pensa na gestão de um ambiente, aí serve para o cartório, serve para qualquer empresa, a gente tem que mostrar para as pessoas a relevância do que elas fazem e o quanto é importante elas colocarem amor, energia, o que quer que seja dentro do trabalho, para que elas sintam satisfação. Né? Porque, claro, dinheiro, a gente não quer pregar um discurso de que dinheiro não serve para nada, vamos ser felizes. Não, dinheiro é legal, né? O dinheiro ele é fruto do nosso trabalho, mas ele tem que ser conciliado com outras questões que vão trazer satisfação sempre para aquela pessoa. Então, cara, você sentir prazer no teu trabalho, você ter amor pelo que você faz e pelas pessoas que você tem contato, você ter aquele sentimento de poder ajudar, de poder colaborar, são ingredientes que vão trazer, claro, uma manifestação positiva para aquele ambiente de trabalho,
mas eu acho que a própria pessoa que exerce a função, ela passa a ter aqueles retornos individuais que ela tanto almeja quando ela olha para ela própria e ela vê tudo isso, né? Porque eu acho que hoje as pessoas, muitas vezes, elas têm muitos anseios, muitas vontades, mas nem sempre elas colocam aquela carga de energia, de sentimento, de empenho para que o que elas queiram vire realidade. Isso a gente falando aqui num ambiente de trabalho que é o de um cartório, mas poderia até ser de uma empresa. Quando a gente pensa, por exemplo, na galera que presta concurso, né? Tem gente que fala que é papo de coach, né? Que o pessoal fala porque eu sempre digo, eu falo, cara, não adianta você ser o melhor conhecedor do direito se você não tem um cuidado com você, né? Se você não tem uma cautela com o ambiente em que você frequenta, com as coisas que você fala, que você diz, se você não respeita alguns preceitos. Porque tem gente que fala, não, eu vou estudar e eu vou largar a mão de tudo, e aí estudo, mas você não traz esses ingredientes, né, que são balizados um pouquinho aí no que a gente fala, que tem muito valor, né, e que facilitam muito a caminhada das pessoas quando elas entendem a relevância disso, né? Então, eu sei que você trabalha com isso também, eu ouvi um pouco da tua experiência do levar, porque tem ambientes que eu acho que o pessoal tem até um certo preconceito de ouvir falar sobre isso. Não quero nem saber disso aqui. Arthur, tem muito. E olha só, posso pegar um gancho do que você falou, se me permite? Claro. E aí eu vou entrar num ambiente que é o do cartório, que eu desconheço, tá? Então eu vou partir de um pressuposto aqui. Então me ajuda também, se eu estiver falando uma coisa muito fora do dia a dia, me ajuda aqui. Mas olha só, quando eu penso no cartório, a minha, né, como cliente, tá? Sempre que eu preciso ir a um cartório, a primeira sensação que me passa é, puta, que saco. Lá vou eu pro cartório. Aí não dá para fazer digital hoje em dia, não dá para fazer, não, tem que ir lá assinar. Tem que ir lá assinar. Aí eu chego no cartório. Agora eu tô falando do arquétipo médio, assim, né? Falo, pô, cartório, cara, o cara me cobra R$8 por carimbo, tá milionário, eu tô aqui ralando. Aí o cara faz a conta, né? Ele olha no salão do cartório, aí ele bate o olho e fala, tem 100 pessoas aqui. Fala, só aqui, o cara já ganhou R$800 aí com carimbo, cara. Porra, e também a vida tá... Olha só, você não vende um carimbo no cartório. O carimbo é um meio. O carimbo é um meio para a pessoa que está indo lá conquistar algum sonho ou resolver algum problema, destravar alguma coisa na vida. Ninguém vai no cartório para colecionar carimbo e assinatura. Eu quero vender minha casa, eu quero vender meu carro, porque, pô, tô subindo tô aqui com um problema, preciso vender minha casa rápido, meu carro, para dar conta, tô com um problema com o meu sócio, tô com um problema. Eu vou no cartório, o cartório, ele é um meio para eu dar um passo necessário para eu progredir na vida. Talvez eu esteja indo naquele momento para um lugar que não seja o mais gostoso. Sim. Então, quando você traz o que você trouxe desse olhar, e a hora que você consegue colocar para quem trabalha dentro de um cartório, e eu estou usando o carimbo como mas para quem símbolo. Dentro de um símbolo, para quem trabalha dentro de um cartório, você fala, olha, time, a gente não vende carimbo, a gente resolve, a gente é um facilitador de sonho. A gente é um facilitador da vida. A gente é um facilitador de prosperidade. O meio que a gente tem isso é um carimbo, é uma assinatura, é o que for. Por que as pessoas... E aí eu vou fazer esse gancho. Então vamos ficar com essa ideia de que o cartório ou qualquer outra coisa é um meio. Quando eu me coloco a serviço do outro, e o que vocês fazem é, por essência, servir o outro, né? Servir a população. Sem dúvida. Se vocês não tiverem a serviço da população, vocês não existem, não tem por que existir um... Então, tem essa coisa muito forte ali dentro, né? E o preconceito, tá? Porque a máquina de moer carne e a máquina foi distanciando a gente do outro. Eu fui distanciando de quem eu atendo, eu fui distanciando daquilo que eu faço. A hora que você é uma liderança dentro de um cartório, e essa mudança cultural é sempre da liderança, você começa a colocar para a sua equipe que o que a gente vende aqui é facilitar a prosperidade de quem entra na porta. Então eu preciso entender qual é o problema da pessoa, dar uma perspectiva para ela, e às vezes a pessoa está de saco cheio, quer xingar alguém, vai xingar a pessoa que trabalha ali do outro lado do balcão,
e dar um passo e falar, não sou eu. Não é com o Rodrigo Brits que ela está falando. Ela está falando dela. Então tem muito preconceito. Sabe por que tem muito preconceito, Arthur? Porque existe hoje uma dificuldade de olhar para dentro. Como eu não dou conta de me amar, eu não consigo transbordar e amar o outro. Então é mais fácil eu não falar sobre isso e me esconder nessa ausência do que eu revelar. Que essa é uma conversa que precisa acontecer. Só que eu não dou conta de ter essa conversa. Então tem muita restrição. E tem muita restrição porque, olha só, se você me permitir, tá? E aí vai... E o pessoal também, tá? Vai me toreando aqui. O amor, quando a gente fala... Até agora tá tudo que você tá falando, tá, cara, super dentro, assim. Tudo que você trouxe tá bem coerente mesmo. Porque eu imagino, olha só, quando a gente começa a falar de amor, quais são atrelados ao amor? Né? É mimimi, putz... Bobagem. O amor é bobagem. O amor é uma força produtiva. Tem um livro que transformou minha vida nessa jornada toda, que eu não sei se o pessoal aqui, alguém conhece, que chama Um Curso em Milagres. Você já ouviu falar desse livro? Acho que não. Eu acho que não. Não vou em área do livro, que ele escreveu, tem toda uma... Mas o Curso em Milagres, a síntese do livro é o seguinte, tudo é amor. E aí eu criei uma frase que eu uso na minha vida e uso para as empresas, para as pessoas que eu trabalho, que é o seguinte, tudo é amor. Ou é uma oferta explícita de amor, ou é um pedido implícito de amor. Quando eu te maltrato, Arthur, a troco de nada, né? Eu estou te pedindo para que você me ame. É um pedido por amor. Porque o meu desamor é tão grande que eu preciso descontar isso em alguém. Em mim, em alguém. Ou eu me abuso ou eu abuso o outro. É um pedido para ser amado. A Silvia está falando que tem o livro. O livro é um... E o livro abre o seguinte... E ela... Olha... E ela pôs aqui, ó, é maravilhoso, praticar é que é o bicho. É isso, praticar. Mas eu consigo, Silvia, depois me dá um DM, eu quero te passar algumas dicas de como eu pratico isso no dia a dia, porque ele é um negócio de louco o livro. O verso que abre o livro é o seguinte, Arthur, é um verso que eu lembro dele todos os dias. O livro começa com isso, ele é simples, mas não é necessariamente fácil de entender e de colocar em prática. Ele abre o livro falando o seguinte: nada do que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisto está a paz de Deus. Essa frase eu já ouvi. Essa frase eu já ouvi. O livro eu acho que eu não li, mas eu já tinha ouvido em algum contexto. É bem legal isso. É o poder, isso que é o seguinte, olha só. Nada real pode ser ameaçado. Então, se eu estou com medo de perder alguma coisa, seja a moral no trabalho, seja o cliente, se eu estou com medo de perder alguma coisa, essa coisa não é real, ela não existe. Porque o medo, perder não existe. Eu só posso perder o que é real. Então, se eu estou com medo, eu não posso perder. E nisso está a paz de Deus. Eu vou substituir essa palavra Deus, porque a gente pode falar disso depois, e vou colocar amor. E nisso está a paz do amor. Porque o amor é real. Tudo é amor. Então, se eu estou com medo de perder alguma coisa, essa alguma coisa é desamor. E é difícil olhar para isso, Arthurzão. Vamos ver aqui. A Deia falando aqui. Orientava clientes, alguns ficavam surpresos com a atenção, porque partem do princípio que todo serviço público já está rotulado como impessoal. Perfeito. Sim. E outra, olha só tem um jeito de a gente dar um toque pessoal. Não tem um robô que consegue fazer isso. Não tem um sistema que consegue fazer isso. Não tem uma série de práticas de atendimento. A única pessoa que pode dar um toque pessoal é o indivíduo, é o ser humano. É isso. Preciso me abrir para o ser humano. E aí, sabe o que eu queria? Porque vai me vindo na cabeça aqui, né? Essa coisa do amor. Eu gosto muito das escrituras sagradas e eu adoro falar sobre Deus e sobre as religiões, tá? Sobre todas. Eu não sei se o pessoal que está aqui sabe, ou se você tem... A regra de ouro, né? Tem uma coisa que chama regra de ouro. A regra de ouro da religião cristã, católica, vou colocar aqui, é, de maneira simples, ame o outro como a si mesmo. E aí tem várias traduções da mesma. Ame o outro como... Essa é a grande regra de ouro. Você sabe o que é muito bom e eu queria entregar isso para a gente falar? Essa regra de ouro, ela é a mesma, em palavras diferentes, em todas as grandes religiões, em todas as grandes traduções.
Está no hinduísmo, está no islamismo, está no cristianismo. Sim. Então, assim, amar o outro como a si mesmo parte de dois pressupostos. Um é, o que é amar a mim mesmo? A mágica do amor que a gente colocou hoje aqui, né? Que é, o amor é uma das poucas energias que quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Porque o amor é um tecido. E por que que a gente não... Por que que a gente, quando estava conversando sobre o tema, escolheu compartilhar? Porque eu não dou o amor. Eu não divido o amor. Porque se eu divido o amor, quando eu me divido com você, Arthur, o que eu estou fazendo? Estou me separando de você. E o amor, ele acontece nessa união. Então, quanto mais amor eu divido, mais eu tenho. Não, porque o amor não se divide. O amor, ele se compartilha. Quanto mais eu compartilho, eu estou com você. E outra coisa que eu gosto de pensar no amor, nessa troca, né, entre a pessoa que vai buscar um carinho, a pessoa que vai buscar um serviço, e eu que estou do lado de lá oferecendo isso para o outro, né? Por que eu não falo, eu dou amor para o meu cliente? Porque o amor, olha só, que tipo de pessoa aceita tomar o seu amor, Arthur? Imagina então que nós dois estamos aqui, tá? E você fala, Brits, eu te dou o meu amor. Que tipo de pessoa eu sou para tomar de você o seu amor? O que eu acredito é que quanto mais eu me amo, quanto mais você se ama, Arthur, quanto mais amor você tem por você mesmo, mais esse amor transborda. E o meu contato com você no atendimento, o que vem para mim é o transbordo. Eu não estou tomando nada que é seu. Eu estou tomando aquilo, eu estou usufruindo, eu estou compartilhando com você algo que você coloca no mundo, porque você transborda isso para o mundo. Não é um jogo só de palavra, é algo prático. Faz sentido? O que você acha? Imagina ali no cartório, você fala, olha só, então eu vou abrir de manhã aqui entendendo que eu não estou aqui vendendo carimbo. Eu estou aqui facilitando o amor do outro, facilitando o sonho do outro, facilitando a resolução de um problema, facilitando a possibilidade de encontros. Eu estou aqui facilitando essa energia. Bom, deixa eu me alimentar primeiro. Como é que eu estou me sentindo hoje? Eu entendo esse meu papel nessa cadeia de amor, eu entendo esse papel transformador que eu posso colocar para a sociedade, entendo. Nossa, me sinto bem com isso, vou transbordar. É isso. Você sabe que, até tem o Rafael colocou que essa mentalidade torna o atendimento ao público diferenciado. Acho que a grande sacada é a frase satisfazer-se na satisfação dos clientes, funciona como um combustível. E, de fato, é muito interessante. Quando a gente pensa... eu achei bem legal as correlações que você fez do amor aí com o ambiente do cartório, porque alguns pontos que você falou me chamam a atenção, até eu estava marcando aqui para não esquecer. O primeiro, a gente tem que... Quando a gente pensa em fazer esse trabalho do amor, do doar, de dar para o próximo, é sempre muito legal você olhar para aquilo que você acredita e, por mais que você nem sempre tenha um retorno condizente com o retorno que você esperaria, de você ter a firme convicção de que você deu o seu melhor ali para que a situação que você se propôs a resolver fosse resolvida. Eu tive algumas experiências legais. Itacoaquecetuba, que é a cidade onde eu sou tabelião, é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo e é uma região tratada como mais humilde, vamos assim dizer. E foi interessante que quando eu mudei de Campos do Jordão para Itacoaquecetuba, muita gente até falou, pô, você tá louco, você tá saindo de Campos do Jordão para ir para Itacoaquecetuba, o que você tá na cabeça e tal. E ali naquele momento era muito positivo para mim, a mudança foi muito positiva em vários aspectos, profissional, pessoal e tudo, mas eu já comecei a ouvir aquela história, né? Pô, por que enfim, você fez uma escolha para ir para um lugar em tese aí visto como não tão bom e tal. E aí, eu lembro que o cartório em Itacoaquecetuba era um cartório com uma estrutura física muito ruim. Ele era muito pequeno, ele não tinha nenhum tipo de conforto, ele não dava coisas que eu acho que eu tenho que ofertar como um prestador. Na verdade, eu acho que como qualquer prestação de serviço, eu me proporia a dar o melhor, mas como eu tenho uma prestação de um serviço público, eu acho que eu tenho que honrar sempre muito aquilo
que eu recebi, né? Porque não é meu, é uma prestação de um serviço público que foi transferida para mim. E aí a gente montou lá eu fiz um estudo de um projeto de um lugar que atendesse bem a nossa realidade e como está sendo bem atendido até hoje. Mas olha que legal, né? Essa questão do ponto de vista, como às vezes se você ficar olhando muito para o que as pessoas acham, você se frustra, né? Eu lembro que na semana que a gente abriu o cartório, essa estrutura nova, pô, ali estava um lugar muito bacana, ar-condicionado, um cafezinho, um ambiente bonito, tem planta, tem iluminação e tal. E eu fiz questão de acompanhar ali alguns espaços ali, como é que estavam funcionando, e eu vi uma senhorinha que estava ali encostada num canto do cartório. Eu fui falar com ela, falei, opa, e aí, tudo bem e tal? Ah, tudo bem, o que a senhora precisa? Ah, não, eu já fui atendida, estou aqui esperando. Eu falei, e aí, a senhora gostou aqui do novo cartório, né? O que a senhora achou desse espaço aqui? Ela falou, olha, moço, eu achei até legal, mas eu gostava tanto do outro, porque ele era menorzinho, a gente se sentia mais acolhido ali, era uma coisa mais acolhedora e tal. Eu falei, aí você fala, putz, meu, se eu for olhar para isso, é uma coisa que você fala, não, mas o que eu olho? Eu falei, ah, tá bom, é a percepção dela, mas eu estou aqui dando o meu melhor. E a gente vive isso no cartório de forma praticamente cotidiana, né? Eu tenho uma preocupação muito grande lá dentro de colher a opinião das pessoas que vão até o cartório. Então, eu tenho pesquisa de satisfação interna no site, eu estimulo as pessoas a me avaliarem no Google, porque eu acho que, cara, você vai colocando a pessoa dentro de uma teia ali que fala, não, todo mundo tem aquele sentimento de querer ser bem avaliado, de ser querido dentro daquilo que faz. E, cara, eu já ouvi basicamente todas as reclamações mais bizarras que você possa imaginar. Eu já ouvi que a pressão da água do bebedouro não era tão legal, que o café que a gente ofertava podia ser um pouco mais de um pouco mais de qualidade. Você ouve de tudo, mas a gente tem sempre aquela convicção de que o que está fazendo está sendo feito com amor, com carinho, com dedicação e com essa preocupação com o outro, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem muito valor. E eu acho que tem muito valor também. Você falou num dado momento aí que essas mudanças começam sempre pela liderança. E acho que é verdade, né? Digo, você quando traz uma situação que não é tão, vamos dizer assim, tão conhecida dentro de um ambiente, as pessoas que estão ali em tese liderando, elas têm um papel muito importante. Mas hoje eu tenho sentido uma necessidade muito grande de levar esse recado para toda e qualquer pessoa que está lá dentro do cartório, seja lá a posição que ela estiver. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente como é o meu, tem muitas pessoas ali que falam por mim e que tem que carregar. Cara, a pessoa ela não tem que ser idêntica a mim, mas ela tem que levar um pouco, pelo menos, do meu ideal do ambiente do cartório para fora. E nem sempre é uma tarefa fácil, viu, Brits? Porque hoje você pega uma moçada um pouco mais jovem, assim, pessoas que você começa a levar esse assunto do autoconhecimento, muita gente trata como uma coisa que não tem tanto valor, né? A pessoa, não, eu quero me dar um curso de direito aqui, eu quero fazer curso do que eu vou usar. Mas ela não entende que talvez, né, não entende da minha ótica, né, dela com certeza vai ser diferente, mas ela não tem a percepção da importância que essa preocupação tem, ou melhor, que essa preocupação ela vai ser positiva para o ambiente que ela própria vive, né? Então, eu noto isso com algo que eu procuro ter um baita cuidado no ambiente acadêmico, ambiente de concurso, de preparação para concurso. Cara, aí eu levo isso muito mais a sério, né? Esse olhar para o próximo. Por quê? A gente sabe que hoje no ambiente digital, que é muito bom, diga-se de passagem, às vezes a gente vê o pessoal criticando, né? Ah, não, a internet está tirando as pessoas do prumo e tal. Mas acho que os excessos são relativos a cada pessoa. A internet é muito boa. Eu acho que ela permite a gente fazer muitas coisas que nós não conseguíamos. Veja só, como é que você e eu poderíamos pensar em fazer um encontro juntos, morando tão longe num dia como hoje? A gente consegue por causa da internet, né? Mas eu, por exemplo, eu sou muito leal
ao que eu acredito. Então, se eu vendo cursos, vendo livros, eu tenho meus projetos que são remunerados, mas, cara, eu não tenho um discurso que é o que a gente chama de discurso de venda em massa, e isso é ruim para mim como empresário, vamos assim dizer, mas ele me permite me manter fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu quero compartilhar com o próximo, né? Então, você nunca vai me ouvir falando, por exemplo, não, olha, faça o meu curso Método Desvendando Tabelião e ganhe 6 dígitos em 6 meses. Faça o meu curso e seja aprovado em até 1 ano num concurso para cartório. Por quê? Porque a aprovação e eu ganhar 100, 200, 300, 400 mil, cara, isso são coisas que não estão no meu alcance. Eu posso, sim, sempre dar o meu melhor, com dedicação, com amor, com o querer o bem à pessoa que vem até mim, mas hoje esse discurso fácil é um discurso que ele é mais convincente, mas o que falta para ele? Falta muito dessa preocupação com o outro, né? Porque eu sei que tem pessoas que vêm atrás da gente em busca de uma referência. E se você, em tese, cria uma referência fantasiosa, você pode até ganhar com a venda pontual de um curso ou de alguns cursos, mas e aquilo que você vai estar entregando para o universo como um todo, né? São coisas que, para mim, tem muito sentido hoje em dia, né? E é uma conversa... Nossa, aliás, ó, eu fui te ouvindo aqui, tem 2 chaves que você trouxe, eu queria oferecer aqui para a nossa conversa e para o pessoal, que são chaves práticas para usar. E pegando esse gancho do final, tem uma coisa forte que é o poder da intenção, né? Sim. Quando a sua intenção é colocar o melhor curso possível para que a pessoa se desenvolva da melhor maneira possível, e aí ela ganha autonomia para fazer da vida dela o que ela quiser e puder e conseguir, o dinheiro ele vem, porque a gente precisa de dinheiro, né? Como você falou, o dinheiro é maravilhoso. O dinheiro é maravilhoso. Como a internet é maravilhosa, eles são meios. O dinheiro vem. Quando a sua intenção é gerar dinheiro, e só essa é a intenção, o seu consumidor, o curso em si, ele fica atrás disso. E a diferença no discurso é porque isso passa um discurso técnico. Por quê? Você sabe que esse período que a gente vive hoje, de muito acesso, ele se torna perigoso também, porque é a primeira vez no estudo do comportamento humano que cientificamente o funcionamento dos gatilhos mentais, né? E sistematizou isso. Então, quando eu falo aquilo que eu sei que você quer ouvir e que ouvindo vai fazer você se comportar de uma maneira que você estará fora do seu melhor momento de decisão, aí é uma pergunta, Arthur, se você quer viver com isso. Se essa é a moral que você quer. Porque, de novo, moral é do âmbito pessoal, né? E ética é do âmbito coletivo. Ética é um acordo, moral é o que eu faço quando ninguém está olhando. Então, essa pergunta... E aí, quando você oferece para alguém esse lugar de amor, fala, olha, seja lá o curso que eu vou te oferecer, eu queria que você olhasse para você em primeiro lugar. É isso. E aí a pessoa fala, não, eu não quero olhar para mim, eu quero aprender o direito. Esse eu não quero olhar para mim é um distanciamento do que é verdadeiro. Essa é a minha visão. Porque seja lá o que você aprende, seja lá o que eu aprendo, a gente pode ir no curso, Arthur, como a gente fez, né? O mesmo colegial, certo? As mesmas matérias. Sim. O mesmo professor. A utilidade na sua vida daquela matéria é uma, para mim é outra. Não tem a ver com o curso. Tem a ver com como eu me sinto em relação ao ambiente que eu estou aprendendo aquilo. Então, as chaves que você colocou, uma que eu achei maravilhosa logo no começo, queria oferecer. Olha a responsabilidade que você trouxe, né? E aí eu vou trazer isso para o meu campo. Responsabilidade, porque foi me dado um serviço que não é para mim, é para o público. É social, certo? E para você, de uma parte prática, está muito claro que serviço é esse. Agora, a pergunta, que eu acho uma pergunta que eu quero deixar para mim hoje à noite, para você e para todo mundo, é: todos nós recebemos de um poder superior um serviço que não é para o nosso umbigo, que é para o outro. Não é? Falar de amor é desvendar que serviço é esse. Porque, de novo,
é muito claro que quando você está no serviço público, desse nível de consciência que você traz, que isso não é para você, é para o outro. Mas eu te pergunto, todo mundo que tem cartório atende a sociedade da mesma maneira? Não. Então, o Com seu certeza não. serviço, Arthur, não do cartório, o seu serviço, que também você recebeu de um poder maior que o seu, para o outro, está no tipo de professor que você é, está no amor que você põe no dia a dia, está na abertura para conversa como hoje, está na abertura para pegar quem trabalha com você e colocar isso para valer. E se a pessoa não quiser usar isso, Arthur, o nosso papel como facilitador e como liderança não é empurrar ninguém para um lugar que ela não quer ir. É facilitar o caminho para que ela perceba que ela pode ir além, ela pode conseguir mais. E aí, quando você trouxe da liderança, e eu concordo com você em gênero, número e grau, quando eu falei que isso é papel da liderança, no ambiente corporativo, a figura de poder é a cultura daquele ambiente está atrelado àquela figura. Quem é a figura que toca isso? Porque se você achasse tudo isso uma balela, você tem 2 ou 3 funcionários que estão fazendo isso, não vira uma cultura do lugar. Agora, o que eu quero assinar embaixo contigo nessa nossa conversa hoje é mas o programa da minha vida, assim, que eu evoluo sempre, ano após ano, chama a verdadeira liderança. A verdadeira liderança é uma educação para que o indivíduo se torne a liderança de si próprio. Né? Assim, a frase que tem embaixo do Mambuca é: ouse tornar-se você. Porque tem que ter ousadia. Você encarar que o que você quer fazer na vida é muito diferente do que você faz hoje. E encarar, perseguir isso, ir atrás disso, tem que ter ousadia. E o amor ajuda. Por quê? Porque nesse tecido que a gente está falando hoje aqui, quando eu estou com medo, né? Porque essa pergunta é uma pergunta que talvez muita gente tenha ouvido a resposta, né? Qual que é o contrário de medo? Lá no começo, quando a gente começou a falar disso, eu ouvia muito a resposta assim: o contrário do medo, coragem. Não é? Porque se eu não tenho medo, eu não preciso da coragem. Eu preciso de coragem quando eu estou com medo. Então não pode ser o contrário. Elas estão de mão dadas. Quanto mais medo eu tenho, mais coragem eu preciso. O contrário de medo é amor, cara. O contrário de medo é amor. Então Legal. você tem uma escolha para fazer. Né? Você quer viver pelo medo ou você quer viver pelo amor? Os dois dão frio na barriga. Os dois precisam de ousadia. Os dois vão precisar de coragem. E aí o que eu gosto de trazer nessa bússola que a gente está conversando hoje, para o pessoal que está ouvindo aqui, eu trabalho de um jeito hoje, eu atendo meu cliente de um jeito hoje. O pessoal do lado, que é o que você falou, vai me criticar, vai achar que é mó balela. Eu tenho medo do quê? De passar vergonha. O meu medo não é de entregar o amor, é de ser julgado, de passar vergonha. E aí, assim, uma dica que eu te falei, né? Assim, não é dica, uma chave prática disso que você trouxe hoje é: não descarta o que te dá medo. Não descarta. Porque o medo é uma bússola. Ele vai te apontar para um lugar importante na sua vida. Geralmente, aquilo que a gente mais quer fazer está do lado de lá do medo. Porque se eu não precisar de coragem, se eu não tiver um pouco de medo, é que aquilo não ecoa dentro de mim. Então, cara, tem uma conversa fundamental para a gente colocar em cima da mesa, que é: eu não preciso descartar o medo. O medo vai me apontar para coisas que são importantes na minha vida. Por exemplo, trazer um exemplo que acho que é comum para todo mundo. Estou num relacionamento ruim, seja afetivo amoroso, seja profissional, me sinto abusado nesse relacionamento. Mas eu tenho medo de abrir mão do meu trabalho. Eu tenho medo de ficar sem o meu salário. Eu tenho medo de ficar sem aquela pessoa. Cara, o medo de ficar sem, investiga esse medo. O que que é? O que que aquela pessoa te traz que você acredita que não vive sem ela? O que que aquele dinheiro compra? Porque a hora que você encara o medo como uma bússola, a pergunta é: tá bom, o que que eu posso fazer para viver a partir do amor? Eu te falei, né, da Lavoura Emil, que é trabalho com amor. Tinha muita gente nisso. Trabalho com amor. E tem um clichêzão que é isso, né? Trabalho com amor. E aí, o que eu acho honesto, e vou te falar, e vou falar para vocês hoje aqui, faz um ano e meio, eu estou num dos maiores desafios financeiros da minha vida, porque uma das empreitadas não deu certo. Um medo, dá medo. Então, sim, por que eu estou falando tudo isso? Né? De falar, cara,
eu tô aqui, eu tenho medo de fazer. Peraí, deixa eu só... atende aqui para mim, por favor, filha, porque senão vai atrapalhar aqui. Desculpa, gente. Então, assim, Imagina. eu perdi aqui um pouco ainda, desculpa, mas assim, eu tenho medo, eu estou num desafio. O que eu quero fazer? É olhar para essa pergunta, sabe? O medo vai te apontar caminhos. E o amor vai fazer com que você atravesse esse caminho. Então, eu tenho vergonha de atender diferente. Ok, olha para essa vergonha, não descarta o medo. Faz sentido isso que eu estou falando para o dia a dia, do que vocês enfrentam ali? Porque, olha só, às vezes, eu imagino que vocês devem pegar muita gente que chega de um lugar machucado. Muito. E a primeira coisa que vai oferecer para vocês é uma má educação, é um xingamento, é do tipo, você é seu serviço público, você faz nada direito. Pô, a pessoa pede um negócio que está fora da lei, que você não pode fazer, e a pessoa se coloca num lugar de falar, cara, você tem que fazer porque eu preciso disso. Não, mas eu não posso. Então tem uma conversa em você, no dia a dia de vocês, que esse olhar, sabe assim, para atravessar esse olhar esse lugar da ferramenta, que é, se a pessoa está me agredindo gratuitamente, ela está pedindo para ser amada. Como é que eu, de um lugar genuíno, posso oferecer esse amor para ela? E aí a verdadeira liderança é isso, eu entender a consciência de mim, a consciência do outro, a consciência do contexto. A verdadeira liderança está na intersecção desses três. A partir desse lugar, eu sei quem eu sou e eu me amo. Eu sei quem é o outro, o que ele precisa estar sentado aqui na minha frente. E eu sei qual é o contexto que ele vem. É um contexto de briga, é um contexto de... Como é que eu navego isso tudo? Dá para fazer. Dá para fazer. Às vezes até falta conhecimento nessa questão que você trouxe agora. Muitas vezes a pessoa que quer que você faça algo que não pode, ela não entende o papel que cada um tem dentro dessa relação, né? Então, por exemplo, isso é muito comum. Todo dia a gente enfrenta discussões, por exemplo, por pessoas que querem utilizar documentos de identidade que não têm condições de utilização. Hoje, menos, a gente tem muitas pessoas que usam já o documento digital. O digital é uma realidade dentro do nosso ambiente de trabalho, mas as pessoas não entendem, né? Eu falo, olha, você já imaginou se alguém vem aqui com um documento num mau estado de conservação tentando se passar por você? Você já parou para pensar um pouco a respeito disso? E às vezes você, com uma argumentação e com zelo, com cuidado, você vai trazendo a pessoa para mais perto. Porque é o que você falou, a pessoa que está ali esbravejando, gritando, xingando, ela quer amor. Mas não é fácil, né? Você dá esse amor quando a pessoa está berrando num ambiente com 100 pessoas que teu trabalho não presta, que vai chamar a polícia, que vai chamar o Celso Russomano, né? Que vai chamar Deus e o mundo ali para ver o que está acontecendo, é uma situação complexa. Né? Mas olha e uma só, outra coisa... Posso eu te pegar nesse ponto? Claro. Que é, de novo, na figura da linguagem. E cara, é isso, tá, Arthur? O trabalho é esse. Olha que legal a frase que você utilizou. É difícil dar amor. O amor não é seu para dar. Porque olha só, verdade. Olha só. Porque o que eu quero dizer com isso, né? Imagina que, então, estamos aqui nessa relação e você está me maltratando, certo? No ambiente de trabalho. Ou seja, você está diminuindo, possivelmente, você está me deixando numa situação mais desconfortável. Eu preciso usar ainda mais do meu amor próprio para ficar equilibrado, concorda? Se nesse lugar eu tiver que te dar amor, então eu pego o que é meu e te dou amor, eu fico com menos amor. E nunca vai ser suficiente para essa conversa acontecer. Não é só um jogo de palavras, é um jogo de fazer isso junto, de compartilhar deste lugar, de entender essa pessoa que está machucada e tentar entender do que a Silvia falou logo no começo da nossa conversa, a empatia, sentir o que a pessoa... De novo, a diferença de... Porque olha só, eu imagino que o trabalho de vocês também tenha muita simpatia, concorda? Sim, porque simpatia eu reconheço o seu sentimento, eu reconheço, você tá pé da vida. Eu sou simpático em relação, eu reconheço isso. Pô, legal. Eu também ficaria pé da vida numa situação igual a sua. Sou simpático a você. Agora, ser empático significa, tá bom, esse cara tá pé da vida. Deixa eu tentar entender de onde ele tá vindo, por que é tão importante para ele e me colocar no lugar dele. A empatia não é só reconhecer o sentimento. A empatia é fazer esse movimento adicional. E o compartilhar, esse compartilhar desse amor mágico, ele só acontece nesse lugar. Onde? De novo, hein? E ter empatia, gente, não é ter dó.
Sim. Ter empatia não é, então, eu sou empático, vou fazer tudo que estão me pedindo. Não é. É, inclusive, entender como é que a minha negativa vai impactar o sentimento do outro. Eu sabendo disso de antemão, como é que eu preparo para compartilhar essa negativa com amor? Com amor. Porque eu sei, eu falo, Arthur, olha só, eu já sei que eu vou te dar uma resposta que você não vai gostar. Eu já sei. Você está me pedindo um negócio que é fora da lei. Assim, não tem como eu te ajudar neste lugar. Então, eu aqui dentro sei que eu vou te dar uma resposta que vai piorar a sua situação emocional, certo? Sim. O exercício é, ok, como é que eu compartilho essa informação de um lugar que a pessoa entenda que eu também estou sentindo o que ele está sentindo. Porque, e aí o terceiro, eu te falei, né? A terceira chave que você colocou no seu discurso. O amor é a ação, né? O amor tá no fazer, certo? O principal verbo do amor, o principal verbo da gente trabalhar com amor, o principal verbo da liderança é o escutar. É impossível compartilhar amor sem escuta. E hoje em dia a gente está vivendo uma época onde tem muita gente falando do lugar de fala. E por favor, busquem os lugares de fala adequado. Agora, a hora que você entende o que esse trabalho faz dentro de você, eu acho que também é um exercício nosso de quem quer ir para um outro patamar de oferta, de serviço, de profissional. Tá bom, qual que é o meu lugar de escuta? Porque eu vou dar um exemplo prático, né? Como a gente conversou aqui, estou casado há 17 anos, mas estou junto da minha namorada, eu conheço a Tati desde sempre, né, praticamente, e estamos juntos há 25 anos. É tempo para chuchu, né? Sabe qual que é o meu termômetro quando eu sei que eu não estou oferecendo o amor adequado para minha esposa? Quando nas nossas DRs, ela começa a falar e eu interrompo o tempo todo. A hora que eu percebo que eu estou sem o meu lugar de escuta, eu falo, sem escuta não tem amor. Então eu estou num lugar hoje que eu não estou oferecendo amor. Eu não estou compartilhando amor com a minha esposa. E isso é um termômetro, isso é muito prático, gente. É prático. Então, quando você se pegar numa situação que você não está dando espaço para o outro falar, para você escutar, é técnica, é interno isso. É nosso, tá? É individual. Talvez não seja naquela hora que você vai conseguir resolver, mas quando você estiver pensando no seu dia, volta lá para o cartório e fala, qual foi o cliente que sentou na minha mesa hoje e eu não abri o meu espaço de escuta para ele? Por que que isso é importante? Porque aí vem uma pergunta que é reveladora para nós, para cada um de nós. O que é que aquela pessoa trouxe? Um jeito de falar? Um jeito de sentir? Um jeito, sei lá. O que que aquela pessoa trouxe que enganchou na minha sombra, nos meus medos, que eu me fechei para ela? Porque aí eu queria te entregar, e aí eu quero te entregar isso e continuar te ouvindo. Desculpa ter te cortado, porque é muito poderoso isso que você trouxe. Imagina. Um dos psicólogos que eu mais estudei na vida, que ele é fundamental para um monte de coisa que eu faço. Inclusive a Mari Gregorucci entrou aqui, não sei se ela continua aqui, acho que não, ela já fez um trabalho comigo que é só em cima do trabalho do psicólogo já falecido, que é o Will Schultz. Eu queria entregar para vocês uma ferramenta prática que ele faz. O Will Schultz fala alguma coisa nesse sentido, Arthur. Não existe eu te amo. Quando você fala eu te amo, não existe. Não existe eu te odeio. O que existe, por que que ele fala isso? Vou pegar aqui o Thiago, que mandou um coraçãozinho pra gente aqui. Tiagão, vou te pegar como exemplo aqui. Não conheço o Thiago. Aí eu viro aqui e falo assim, cara, o Thiago é o melhor cara do mundo. Ou não, deixa eu ficar com outro papel. O Arthur fala, o Thiago é o melhor cara do mundo, eu amo o Thiago. Um cara bacana, ajuda, sempre disposto a servir o outro. Meu, o cara é uma inspiração. Eu amo o Thiago. E eu viro e falo, eu odeio o Thiago. Nossa, o cara é chato. Nunca dá solução para nada. O cara, já vi ele fazendo uma coisa ou outra ali que não foi legal. E cheio de falar dos outros. Quem que é o Thiago, Arthur? É o Thiago que você conhece? É o Thiago que eu conheço? O Thiago é o Thiago. A coisa que muda é o Arthur e o Brits. Então, o Will Schultz fala o seguinte, não existe eu amo o Thiago. Existe eu me amo perto do Thiago. Não existe eu odeio o Thiago. Legal. Existe eu me odeio perto do Thiago. Por quê? Porque aí a pergunta para quem quer olhar para dentro, para essa liderança de si próprio, para esse amor compartilhado,
para sair desse lugar, dessa mesmice, desse blá blá blá, e realmente oferecer isso para o outro ok, eu me amo perto do Thiago. Por quê? Porque nessa relação ele faz o melhor Brits vir à tona. Então, o que é que ele me oferece que me agrada? Eu odeio o Thiago. Não, eu me odeio perto do Thiago. Por quê? Porque o Thiago tem alguma coisa que ele faz que engancha o meu pior, e o meu pior vem à tona. O que é isso? Que sombra é essa? Que botão que ele está apertando em mim? E a hora que eu me escutar o Thiago, para escutar o cliente, e aí volto para dentro de mim e começo a me entender desse lugar amoroso e acolhedor, é transformador. O pessoal que vai ouvir isso aqui, não acreditem em mim. Façam esses exercícios. Próxima vez que você se sentir incomodado na presença de alguém, a próxima vez que você for falar, esse aqui é um FDP, odeio, não consigo ver na frente, para e fala, eu não consigo me ver perto dessa pessoa. Eu odeio o Brits que aparece nessa situação. Por quê? O que está acontecendo aqui? Você consegue imaginar isso acontecendo no dia a dia de vocês? Com certeza. Não, e você sabe que você falou sobre... Você trouxe até o exemplo de escutar o cliente, né? De se colocar na posição. Cara, eu acho que isso tem muito valor até nas relações internas, porque muitas vezes a gente quer só ficar falando, né? Você fala, 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 e aí a pessoa... Deixa eu falar, né? Mas a pessoa normalmente que pede para falar é aquela até que não deixa, né? Você se colocar quando é necessário. Então, esse exercício da oitiva, ele é muito importante. Até esses dias eu tava... A avó da Rose, da minha mulher, ela tem 90... A Rose está com 93 anos e ela estava fazendo um curso de... eu não sei se era escutativa, mas era um curso para você aprender de fato a escutar as pessoas. A avó da Rose. A avó da Rose. Maravilhoso. Um beijo para a avó da Rose. Maravilhosa. Ela é super ativa, ela estuda línguas, lê, é muito legal. E ela estava falando para a gente da importância, né, da gente escutar, da gente deixar as pessoas falarem e enfim, de você dar essa oportunidade. E um segundo ponto que eu ia falar da tua última fala, da gente não ter medo, né, de assumir um papel de mais gentileza, de mais cuidado, de mais amor. A gente, de fato, não pode ter esse medo, porque é interessante, né, que hoje, muitas vezes, eu noto isso dentro do meu próprio ambiente de trabalho, porque a gente lida. Hoje nós somos ali num grupo de 45 pessoas, é muita gente, e você tem pessoas de todos os perfis. E é interessante que aquelas pessoas que optam por terem uma postura mais gentil, não só com o público, mas até mesmo comigo, na qualidade. Eu sou o tabelião do cartório, eu sou o chefe ali, entre aspas, né? Então, e cara, é legal, eu sempre falo para eles o seguinte, da mesma maneira que eu procuro encontrar mecânicas para tratar vocês adequadamente, para dar dar amor, dar carinho, dar bons sentimentos, para mim o inverso também é legal. Né? Porque às vezes as pessoas acham que por você estar numa posição de liderança, você não acha legal ser bem tratado, você não acha legal de ter uma reciprocidade. E é muito louco que as pessoas que te tratam bem às vezes e que tem, a pessoa sabe que o estudo tem valor para mim, então ela se matricula num curso, ela vai lá, ela frequenta, ela mostra que ela concluiu. Chega numa data de um final de ano, a pessoa, ela tem uma palavra de amor, ela tem um gesto de amor. Esse cara, como é que ele é visto, né? Ele é visto como, entre aspas, o puxa-saco. Esse cara tá querendo puxar o saco para ganhar alguma coisa. Não, ele tá simplesmente ofertando uma boa versão dele, sem medo de se preocupar com o que o outro vai falar, né? Ele tá vivendo aquilo que ele acredita. Então, eu acho que essa mensagem, ela é muito, muito legal das pessoas realmente sentirem e viverem isso, né? Porque tem um grande valor, seja lá qual for a tua posição dentro de uma organização, é de você zelar por um ambiente que seja regado a esses bons sentimentos. É uma responsabilidade sempre de todos nós. E aí não é nem só no trabalho, né? Você trouxe exemplos aí da tua vida com a Tati, eu poderia trazer exemplos da minha vida aqui com a Rose. Cara, a gente tem que plantar um bom ambiente para a gente viver. Porque você escolhe, né? Você escolhe como você quer viver. Se você quer viver num ambiente regado a rancor, picuinha, maus sentimentos, assim, ou se você quer viver num lugar
onde você possa sorrir, ser feliz, dar e receber amor. Então, eu acho que são escolhas que a gente faz e que a gente pode optar todo santo dia, independentemente do lugar que a gente vive, né, Brits? Eu acho que isso é muito legal da gente levar para a galera nesse nosso encontro, que já está chegando no fim, né? A gente está falando aí há um tempinho já, foi bem legal. Mas eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar numa noite como hoje, nessa época, né? Que a gente possa genuinamente, que a gente faça o que estiver ao nosso alcance para viver bem, para viver com amor, para viver com entrega, porque essa é uma escolha de fato minha, sua e de cada pessoa que está aqui. A gente pode escolher aquilo que a gente quer. Eu adorei você terminar com uma imagem que você fez assim, batendo no peito, quando você falou, eu escolho o lugar que eu quero viver. Porque o lugar que eu escolho é esse aqui mesmo. É aqui, é quem eu sou. Né? Assim, de novo, tem gente que vive situações muito diferentes umas das outras. Né? E achar que todo mundo, não, só basta querer. Não é só querer, não é isso. Mas quem tem e pode, percebe um pouco mais, ofereça essa possibilidade da outra pessoa também se transformar. Eu adorei você bater no peito. Esse é o lugar que eu quero viver. Que lugar é esse que eu quero viver? Né? Assim, o que eu estou colocando em mim? O que eu estou trazendo para dentro de mim? E achei, de novo, a conversa disso dentro de uma ótica de quem tá... Você trouxe uma chave hoje maravilhosa. Adorei e utilizarei para frente. Eu sei qual é o meu serviço social. Todos nós temos um serviço social. Por quê? Independentemente do que cada um acredita que seja Deus, eu aprendi uma lição com um professor maravilhoso, que ele falou que é o seguinte, Arthur, olha só que bacana, e eu queria também entregar a nossa conversa de hoje nisso, nessa mágica do compartilhar, né? Que ele fala assim, talvez Deus seja somente isso, um encontro de eus. Então, quando um eu se abre para um outro eu, e compartilha, é um encontro de eus. Então ele falou, talvez Deus seja exatamente isso, um encontro de eus. Então, que essa nossa mágica do amor, esse compartilhar, essa nossa conversa de hoje, abra a possibilidade de cada um de nós olhar um pouco melhor para dentro e ver o que eu posso fazer para estar mais aberto para esse encontro de eus, para encontrar o outro, né? Para colaborar com o outro, para também aprender com o outro, para me nutrir com o outro. E desejo muito sucesso. E assim, acho maravilhoso, tá? A iniciativa que você faz de trazer conversas, inclusive os seus livros, né? Que a gente nem falou deles hoje, de você trazer os seus causos notoriais e humanizar. E não é humanizar no sentido de... É humanizar de falar, olha, existe sim a chance de fazer um trabalho burocrático com amor, olhando para o melhor serviço. Porque eu não estou aqui para te carimbar. Eu estou aqui para facilitar o que você quer conquistar na vida. Obrigado por hoje, viu? Muito bom. Obrigado, Brits. Cara, foi muito legal estar com você. Fiquei muito feliz dessa nossa conversa. Depois a gente até brincou, né? Depois de tanto tempo, acabou falando no Instagram, mas foi ótimo e foi muito valioso. E eu espero que todos que tenham ouvido possam sair daqui um pouquinho melhores, né, do que entraram. Quem for assistir depois da repetição, que vai ficar aqui, que possa ouvir e se inspirar para alguma coisa bacana nas suas vidas. E desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Estamos chegando aí no Natal, que seja um Natal abençoado para cada um, dentro das suas convicções, da sua religião. E para você, Brits, meu muito obrigado, minha gratidão pelo teu tempo, pela conversa. Foi muito especial fazer esse Quinta com o DG com você e espero que a gente possa ter outras oportunidades, meu amigo. Obrigado mesmo aí de coração, foi muito bom estar contigo. Obrigado, te admiro muito, viu? Continua aí, firme e forte. Também te admiro, meu amigo. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Boa noite gente. aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.